Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana porque a nossa sala é aberta para todos que puderem e quiserem se achegar a nós e todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade. E hoje, para nós começarmos o nosso Evangelho, a Suzelei trouxe uma mensagem para nós, né, Suzelei? E não esqueçam Sim. de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho de hoje. Pode fazer, Suzelei? Sim. É do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, irmão José. Ser pai ou mãe. Não percas o contato com teus filhos. Acompanha-os passo a passo, desde o berço. Traze-os sempre junto a ti. Não lhes cerceis a liberdade, mas não lhes permitas excesso. Educa-os com palavras e exemplos. Sobre a alegação de múltiplos afazeres, não fujas ao diálogo que pretendo manter contigo. O entendimento verbal em família é tarefa prioritária. Tudo pode ser deixado para depois, menos a atenção que teus filhos te reclamam agora. Cria o hábito da oração em conjunto em tua casa. Quantos são os que se interessam mais pelo lazer no clube, com os amigos, ou com o noticiário do jornal, do que pelo aproveitamento escolar de seus rebentos? A mesada, por mais generosa, não substitui o carinho. Ser pai ou mãe é muito mais que gerar corpos para os espíritos que Deus lhes confiou a tutela do amor. Então, após essa leitura, nesse momento de paz, de calma, vamos fechando nossos olhos, relaxando nosso corpo físico, serenando a nossa mente, vamos acalmando os pensamentos e vamos nos ligando ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, à espiritualidade amiga. Vamos cumprimentando o mentor, os mentores da nossa caravana. Vamos agradecendo a equipe do CEF, a equipe de limpeza, a equipe de segurança, que já fizeram a limpeza e a segurança em nossos lares para o nosso trabalho de hoje. E todos juntos, vamos agora em busca do nosso anjo Ismael, o anjo protetor do país em que vivemos, esse anjo de luz das suas esferas douradas, vai nos preparando, nos abençoando e nos leva agora até a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré. Nossa doce mãe, que nos pega no colo, nos acalenta, ela que nos conhece desde sempre, que conhece os nossos segredos mais íntimos, mais profundos, vai nos preparando e nos levando até seu filho amado Jesus, diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés,
Vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado por todos os ensinamentos. Obrigado pelo seu evangelho. Estamos aprendendo. Temos muito ainda a percorrer, mas naquilo que já sabemos, que já aprendemos, que possamos usar na prática, no nosso dia a dia, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos nos ajoelhando e vamos dizendo a Ele: obrigado, obrigado por essa reencarnação, obrigado por tudo que temos, por tudo que somos, obrigado pelo dom da vida. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima, e podemos iniciar. Obrigada, Suzane. Gerson, você vai fazer a leitura? Vamos, vamos no capítulo 14, honra a teu pai e tua mãe. Vamos ler agora as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, por Santo Agostinho, em Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sobre esse ponto de vista que iremos analisá-lo, para verificar-lhes as causas e os efeitos. Aqui, como em toda parte, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai, no espaço, aperfeiçoar-se ou permanece estacionário até que queira esclarecer-se. Alguns partem, então, levando ódios intensos e desejos de vingança, mas há alguns desses mais avançados do que outros. É permitido entrever uma parte da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então mudam de atitude. Compreendem que para chegar até Deus há apenas uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para aqueles que detestaram na terra, e, nessa visão, sua animosidade desperta, revoltando-se com a ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, sobretudo, a amar aqueles que lhes destruíram, talvez a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Eles excitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para realizar na Terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Ela dependerá de maior
ou menor perseverança nas suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual muitas vezes sucumbe, se a sua vontade não for bem forte. Assim, segundo a boa ou a má resolução que tomar, ele será o amigo ou o inimigo daqueles em meio dos quais foi chamado a viver. Desta forma, se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas, que se notam em certas crianças e que nenhum fato anterior parece justificar. Nada, na verdade, nesta existência, poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é preciso lançar o olho para o passado. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreender que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprireis fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão em seu aperfeiçoamento e bem-estar futuros. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa causa, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, enquanto dependia de vós que fosse feliz. E então, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o envolvereis de atentos cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a sua mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e que vô-lo enviou. Uma vaga intuição do passado se revela, e assim podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai os filhos que vos causam desgosto e dizei para vós mesmas: um de nós dois foi o culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas, infelizmente, muitas dentre vós, ao invés de extirpar pela educação as más tendências inatas, provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido e, mais tarde, com o coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde a atual existência, o início da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto acreditais. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante quanto o sábio podem realizá-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, mostrando a causa das imperfeições do coração humano. Acho que eu vou parar por aqui, né, para falar os comentários Sim, até agora. sim, sim. Esse texto aqui a gente vai fazer em duas partes, porque fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. E olha só quem traz essa mensagem para nós, gente. Santo Agostinho, ele mesmo. Então, Santo Agostinho aqui, que ele viveu aqui no ano 354 e faleceu. Boa noite, Noah! Tudo bem? Que bom, tem o nono evangelho. E faleceu em 430 depois de Cristo. E Santo Agostinho ele fez parte da codificação do Espiritismo
e também faz parte da equipe do Espírito da Verdade. E Santo Agostinho, ele foi teólogo, foi filósofo aí no cristianismo, e ele viveu, foi bispo, né? O bispo de Hipona, né? Um lugar na África. E ele viveu aqui na Terra envolto de prazeres materiais e ele, em um certo momento, ele percebeu que havia objetivos mais condizentes com a situação dos filhos de Deus. Então, ele sabe bem das lutas que travamos, tanto onde o Gerson parou aí, ele já coloca aqui, ó, a tarefa não é fácil, né? Quer dizer, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Então, ele sabe das lutas aí que travamos todos os dias. E aqui no planeta onde estamos. Por isso, muitas vezes, Santo Agostinho, ele usa até de frases fortes, porém claras. Os textos que ele traz é da gente ler e refletir ali cada frase que ele traz. Porque Santo Agostinho ele explica que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Então, olha só, Santo Agostinho, ele começa iniciando aqui na sua mensagem que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo, que é a maior chaga das nossas não virtudes, vamos dizer assim, é o quê? O orgulho e o egoísmo. Daí vão derivando todas as outras. E Santo Agostinho nos propõe avaliar as causas e as consequências desse sentimento, porque o Espiritismo ele vem lançar a luz sobre esse problema e como outros mais. E ele nos leva à reflexão que todos, né, todo espírito após a morte desperta no espaço, desperta no plano espiritual, como exatamente era encarnado aqui, com suas paixões, com seus sentimentos, e o espírito ele pode continuar o seu aperfeiçoamento, mas ele também pode estacionar, aí é uma questão de escolha, aí é uma questão do livre-arbítrio, né? Então tem muitas pessoas que falam assim, ai, com esse aqui eu não me dou bem, ai, com esse irmão eu não me dou bem, com aquele parente eu não me dou bem. Ai, na outra encarnação, quem sabe, né, vem melhor. Mas a gente está aqui para a gente se melhorar. É nesse momento. Então, é aqui no planeta Terra que é a nossa prática. Porque quando estivermos no plano espiritual, a gente vai refletir. Mas vamos refletir também do que aconteceu, do que deixamos de fazer, o que fizemos, mas vamos planejar a nossa reencarnação. Então, olha só, a gente vai ter que voltar e fazer novamente. Então, olha só, ele fala que aqui os que já alcançaram um pouquinho da evolução reconhecem os seus erros, os seus equívocos, os frutos dessas paixões exacerbadas, e que a única maneira de começar a sua transformação é através da caridade. Então, Santo Agostinho, ele sempre nos direciona a esse autoconhecimento, desse auto-melhoramento, porque nós viemos aqui para nos melhorarmos. E o Evangelho é a nossa cartilha para nos melhorarmos. Então, aqui, ele fala que não há caridade com ódio no coração e sem o perdão. E para isso é necessário a reencarnação, gente, porque a reencarnação traz a consciência de renúncias da vingança, de trabalhar o perdão e vem para uma nova existência, numa nova família, que pode ter espíritos que estão numa reparação mesmo. Por isso que às vezes tem aquele despertar que está lá no inconsciente guardadinho, e aí de repente, né, vem aquela repulsa, né, um do outro, e não sabe de onde vem. Então, ele faz esse convite para nos conhecermos,
esse autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai entender por que estamos naquela família, por que acontece tanto aquela simpatia e antipatia, digamos assim. Quanto mais a gente se conhece, mais teremos entendimento. E a todo momento temos assistências dos espíritos protetores nesses momentos difíceis. Então, aqui ele também nos lembra da importância da prece, dessa conexão. E graças a Deus que quando a gente renasce, a lembrança do passado a gente não traz. O que auxilia justamente a gente ver a nossa realidade, a nossa família, exatamente como os parentes, como pais, como irmãos, como avós. E quando a convivência se torna difícil, é que por vezes ressurge. Então, esse sentimento que está lá no inconsciente, aquilo que não foi tratado em uma reencarnação, aí volta. Então, por isso que ele fala que do jeitinho que estamos aqui, se a gente desencarnar agora, a gente vai do mesmo jeitinho, com os mesmos sentimentos, com amor ou desamor. Então, por isso que ele nos fala tanto dessa melhoria de nós mesmos e avaliar. Aqui ele traz até o exemplo de crianças que, às vezes, sem motivo aparente, tem aquela repulsa, né? E que pode ser do passado, de outras existências, ou não tão distante assim, de reencarnações aí passadas, né? Pode ser algo mais recente. E por quê? Por muitas vezes não houve trabalhar o perdão, não houve o aprender a amar. Então, por vezes, quando tem aquele parente mais difícil e aquele que é mais hostil, é naquele que está ali. É esse que está aí que está nos auxiliando a gente se melhorar. Porque a gente ficar do lado aquele lá que é meu docinho, meu amorzinho, é muito fácil. Esse é fácil. Mas e aquele outro? Você vai excluir? Então, a gente lembrar bem que o sistema familiar, ele é muito pedagógico. Ele vem para nos ensinar. E também é muito inteligente, porque vem numa reparação, mas que a gente não lembra. Mas quando acontecer alguns sentimentos, é para a gente analisar e não excluir e ir trabalhando o amor. E Santo Agostinho, ele fala de nós espíritas que compreendamos esses fatos e a refletir na sublime missão dos pais no aperfeiçoamento, na felicidade futura desses filhos. Então, ele ressalta também aqui um papel bem educativo. E aqui, às vezes, a verdade muitas vezes fere, mas sem ela ninguém consegue ser feliz e alcançar essa leveza. Então, quando você tem consciência desses estudos, colocar na prática, colocar mesmo naquelas dificuldades, porque às vezes diante das dificuldades a gente quer fugir. E não. Aqui ele nos dá essa força de encararmos e tentarmos estudar mesmo e entender aqueles filhos difíceis, entender que tudo ali tem uma educação de emoções e de sentimentos. Suzelei, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Então, a ingratidão, né, dos filhos a gente vê tão claro hoje em dia, né? Então, tanto a ingratidão dos filhos com os pais e a rejeição de muitos pais com os filhos. A gente vê adultos, né, que não conversam mais com seus pais, com as suas mães, são brigados, né? Então, ele chama a nossa atenção, porque Deus, quando retornarmos ao plano espiritual, vai nos ser perguntado, né? O que fizeste com o filho, com o meu filho que eu te emprestei, né? Que fizeste de bom com ele? Então a gente vê muito hoje
casais, principalmente numa situação financeira melhor, né? Onde deixa os filhos com babás, não tem tempo nenhum para o filho, né? Tem vida social intensa, e os filhos são relegados a segundo plano. Então, muitas vezes os pais procuram os filhos, aliás, os filhos procuram os pais e não encontram o diálogo. E o contrário também existe, né? Os filhos, a ingratidão dos filhos em relação aos seus pais, né? Quantos idosos abandonados que deram a vida pelos filhos, né? Se encontram aí isolados, nos asilos, sem visita, né? Então, esse texto ele chama bastante atenção para essa questão da ingratidão. De onde vem essa ingratidão? Do egoísmo, né? Tem filhos tão egoístas que têm vergonha dos pais, né? Quando os pais ficam idosos, que não conseguem comer direito, que derruba comida, né? Ou que deram tudo para os filhos ter uma formação acadêmica e eles são ignorantes a nível de escolaridade, né? Então, muitos filhos com vergonha dos seus pais. Então, aqui no Evangelho, ele está colocando qual é a causa disso tudo, né? Que vem de gerações e gerações passadas, né? De outras reencarnações também, né? Então, aquela rejeição da mãe no após-parto, né? Tem tudo a ver com a parte espiritual também, né? Você vê, por exemplo, a, a esposa, né, do André Luiz, né? Ao receber as amantes, né, como filhas, né? Olha a extensão do amor aí nessa situação, né? Da, ser mãe da própria amante do marido de uma outra reencarnação. Então, o texto é longo, acho que vai ser falado mais coisas ainda, mas chama bastante atenção, né? A senha da caridade, a caridade ligada sempre a essa questão que nem o texto que eu li, né? Dos pais e mães que têm que tomar esse cuidado e não rejeitar os seus filhos. Não que eles muitas vezes queiram, mas às vezes nem percebem que estão rejeitando, né? Às vezes você vê o celular, né? Quantos filhos pedem a atenção dos pais, mas os pais não desligam o celular, não desligam o filme, principalmente hoje no mundo tão eletrônico. O eletrônico é mais importante, não consegue enxergar o filho ao lado. E o filho também não consegue se reunir com os pais em almoçar junto, em jantar junto, porque está extremamente ligado também aos meios eletrônicos, à vida intensa, né? Então, tudo isso tem muito a ver com esse texto, né? Desse evangelho. Está sem som? Obrigada, Suzelen. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Nesse daí, o que acontece? A ingratidão dos filhos, ela é realmente uma fase mais aguda do egoísmo, né? Como diz aí. E nisso daí a gente vê por que isso acontece. Porque quando diz o texto já de Moisés, já traz honrar pai e mãe para que vá bem os teus dias na terra. Então, ou seja, qualquer atitude negativa para com os pais prejudica a sua própria vida. Então, você fica com aquele ódio, com aquela mágoa, com a ingratidão o tempo todo. Conclusão, você não consegue fazer uma caridade e não consegue sentir-se bem na própria vida que você leva, por melhor que sejam as condições aparentemente financeiras ou dotadas a você. Porque a infelicidade é algo, assim como a felicidade é algo sublime, íntimo, que só você pode sentir. E aí a gente nota a grandeza que é da lei e que opera em nós. Então, cabe a nós que recebemos a ingratidão, no caso aí como pai ou mãe, sabermos compreendê-los e entender. Tanto que o Chico ainda, quando vivo aqui, ele falou algo que
que foi interessante, que já estava ocorrendo inúmeros seres que já iriam ser transportados para um outro país. E estavam começando a inscrever-se aqueles que o amam para também permitirem irem para esse novo planeta a acompanhar os seus entes amados. Veja como que o amor como busca a solução de tudo, como é o caso que ela falou lá, que não importa quem seja, para que você cure quem você ame, se aceita tudo. O caso que ela falou da mãe do André Luiz, que vai aceitar as amantes como filhas, ou seja, tentar o resgate de todos, né? Esse é o projeto nosso aí, individual. Obrigado. É isso mesmo. E olha só, então vamos fazer a nossa prece final. Vamos assim agradecer ao nosso Mestre Jesus pelo Evangelho de hoje e vamos emanar as nossas melhores vibrações de amor, de paz, de luz, por todo o universo, pelo planeta Terra, pelo nosso Brasil, onde vai abrangendo todos os estados, cidades, bairros. Vamos vibrar por todos os enfermos do corpo físico e da alma, vibrando pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. E vamos vibrar intensamente por todos aqueles que estão encarcerados, que estão em presídios, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão nos vícios. Vamos vibrar intensamente. Que todos se permaneçam na fé, na coragem, e que Deus não desampara nenhum dos seus filhos. E neste momento, vamos vibrar pelo nosso próprio lar, imaginando a luz de Jesus passando por todos os cômodos, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E neste momento, Mestre Jesus e os mensageiros de luz colocam em nossas águas aquilo que é necessário para cada um de nós. Que ao tomarmos a nossa água, que sintamos uma paz e uma leveza na alma. E onde essas águas que deixamos para os nossos próximos também sejam beneficiados por esse carinho e esse amor de Jesus. E vamos assim agora agradecer a toda a espiritualidade amiga, a todos que nos acompanham no Evangelho no Lar, e vamos rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. E até semana que vem, gente, com fé em Deus.